e hoje chegou o dia da continuação, na verdade, do capítulo 7. Nós começamos semana passada e iremos continuar hoje, tá bom? Glória a Deus. Só lembrando aí que domingo será dia das mães, não terá culto de missões nas congregações, nós combinamos com os dirigentes. Domingo a gente vai cultuar a Deus e faremos uma homenagem às mamães, né? E será uma bênção em nome de Jesus. Aqui, especificamente, a Escola Bíblica Dominical está preparando um café da manhã para todas as mães às 8 horas da manhã, tá bom? Então as mães aqui da sede podem vir para participar do café da manhã e vai ser uma bênção. É assim? Está aí a irmã Luciana, irmão Osiel, estão organizando e vai ser festa bonita, em nome de Jesus. E à noite, grande culto de adoração a Deus e faremos também uma homenagem para as mamães, tá certo? Capítulo 7, eu vou ler o versículo 32. Pedi aqui para o nosso irmão ler do 12 ao 16 e eu quero ler agora do 32 em diante, tá bom? Diz assim: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Somente aqui até o versículo 34. E a gente vai continuar, meus amados irmãos, lembrando a todos um pouco do que foi tratado semana passada para melhorar a compreensão, tá certo? Para melhorar um pouquinho aí a compreensão dos nossos amados irmãos e vocês ter, de forma geral, um apanhado aí do que a carta escreve. O apóstolo Paulo, ele está respondendo perguntas e eu dividi para facilitar a nossa compreensão aí em 3 grupos. O versículo 1 ao versículo 11, Paulo trata sobre os cristãos casados com cristãos. Foi sobre eles que nós falamos na semana passada. Cristãos casados com cristãos. Além disso, tem aí do versículo 12 ao 24, cristãos casados com não cristãos. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre eles, tá certo? E o terceiro grupo são os cristãos não casados, ou no caso, aqueles que estão viúvos, que está incluído aí dentro desse terceiro grupo, tá certo? Então, lembrando aqui um pouquinho do que foi falado na semana passada, nós falamos sobre esses 2 grupos que eles tinham pensamentos divergentes. Um grupo era os que eram adeptos do celibatário, e eles pregavam, ensinavam, dentro aí do primeiro grupo, que o sexo é pecado mesmo dentro do casamento. E eles afirmavam o seguinte, que aqueles que aderiam ao celibatário eram moralmente superior a quem se casava, exatamente por conta do relacionamento entre o casal. Aí existiu outro grupo, que era o grupo que dizia que ficar solteiro é totalmente errado, e que era, na verdade, obrigatório o casamento. Então eram 2 grupos que pensavam totalmente diferente, e o apóstolo Paulo usa o versículo de número 2, nós massificamos bem ele na semana passada, para falar da seguinte forma, não está no telão aí, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Versículo 2 está escrito assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, o povo estava indeciso se é para casar ou não, e perguntavam isso para o apóstolo Paulo. E Paulo responde no versículo 2, afirmando que cada um tenha o seu esposo e cada um tem a sua esposa e cada um tem o seu marido. Além disso, nós tratamos também, usando aí o versículo 3, o seguinte versículo diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Aqui, meus amados, o versículo 3, eu estou só recapitulando, tá? O que foi tratado semana passada. O versículo 3 está tratando com todas as letras aí sobre o relacionamento homem e mulher. E dizendo que o marido deve
conceder à esposa, outra tradução fala, deve pagar à esposa o que lhe é devido, e também a mulher da mesma forma. E existe no versículo 5 o que nós chamamos de concessão durante o período. E eu coloquei aí 4 pontos dentro dessa questão dessa concessão, o período onde haveria uma abstinência da relação sexual dentro do casamento. Primeiro, quando ambos estão em harmonia. Segundo, deve ser por algum tempo acordado e combinado entre os dois. Terceiro, a abstinência deve ter a obrigação para dedicar-se à oração. E quarto lugar, o cuidado com a tentação. Nós tratamos sobre isso na semana passada e a gente está só revisando. No versículo 7, meus irmãos, o apóstolo resolve a questão do celibatário. Quando ele diz o quê? Ele diz que cada um tem um dom diferente. E se cada um tem um dom diferente, alguém foi chamado para não se casar, mas outras pessoas foram chamadas, têm um dom para se casar. E cada um siga conforme aquilo que Deus lhe chamou. Eu até agradeci a Deus na semana passada, porque Ele não me chamou para ter este dom do celibatário, né? Graças a Deus. O senhor também não, né? Pronto. Então, que bom que Jesus foi bondoso comigo. Eu não sei se há algum dos irmãos, alguma das jovens tem esse dom, né? Mas o nosso irmão já casou, já está também, né? Eu não sei se alguém tem esse dom, mas é um dom. E assim, a gente brinca, irmãos, mas atentai. Eu vou só repetir o que falei semana passada, porque eu acho que é um ponto importante. O que, pastor? É que às vezes a gente pega um jovem desse aí, que passa dos 20 anos de idade, e aí você começa a dar aquela pressão emocional, pressão psicológica. Vai casar não, vai ficar para titio, vai ficar para titia, né? É um negócio terrível. E às vezes a pessoa tem um dom de não se casar, e você fica pressionando. E às vezes a pessoa sai até do plano, do projeto, do que Deus tem para ele por conta de uma pressão psicológica. Então vamos ter esse cuidado e esse zelo. Tá certo? Então o primeiro grupo era tratado sobre os cristãos que eram casados com cristãos. O segundo grupo, meus irmãos, são os cristãos casados com não cristãos. E aí havia essa pergunta que está na tela aí para vocês. Os irmãos, eles eram casados com pessoas que não eram evangélicas. E eles aceitaram a Jesus como Salvador. Então, o que passava na cabeça deles? Eu estou casado com alguém que não é cristão. A cabeça deles tinha isso, ó. Eu estou casado com alguém que não é cristão. Eu devo estar no erro. E aí eles pensavam que eles precisavam separar, divorciar da pessoa que não era cristão, para se casar com alguém que era cristão. E eles fizeram, entre outras perguntas, essa pergunta aqui para Paulo. Paulo, nós estamos casados com pessoas que não são cristãs. Nós devemos nos separar delas para estar apto a se casar novamente com pessoas, com mulheres, ou então com homens que são cristãos? Era essa a pergunta. Perceba que a gente tem que entender esse contexto para conseguir compreender o que de fato o apóstolo Paulo ele está ensinando. E Paulo, no versículo de número 12, que é o versículo onde nós iremos começar a ler, começar a estudar, Paulo vai responder essa pergunta. Versículo 12, versículo 13. Está escrito assim: aos mais digo eu, não o Senhor. Quando Paulo fala isso, ele está dizendo que Jesus não tratou sobre esse assunto. Isso também nós ensinamos na semana passada, né? Jesus não ensinou sobre isso, então o apóstolo Paulo vai ensinar agora, vai tratar sobre um assunto que Jesus não ensinou. E ele diz, mas, deixa eu só colocar essa aspas aqui e pontuar isso. Esta palavra, ela é inspirada por Deus. Paulo escreve na inspiração do Senhor, tá certo? Ele está só dizendo assim, ó, sobre essa pergunta aí, Jesus, ele não tratou. Então, eu vou falar para vocês aqui agora, mas na direção do Espírito Santo de Deus. Toda palavra, ela é inspirada por Deus. A Bíblia Sagrada não só contém a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Diga amém.
porque às vezes alguém entra por aqui se embanando um pouquinho, viu, irmãos? E eu até pontuei versículo por versículo, semana passada, todos os versículos que dá para pensar isso, mas aí nós também fomos no original, enfim, demos aí uma explicação mais contextualizada. Hoje, vamos avançar. Paulo está aqui só dizendo o seguinte: sobre isso Jesus não me ensinou, pois agora eu vou ensinar para vocês, mas sempre na instrução e direção de Deus. E ele diz: se algum homem, algum irmão, tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não abandone ela. Versículo 13. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o seu marido. Então aqui está muito fácil de entender, né, irmãos? A pergunta era: nós somos casados com pessoas que não são cristãs. A gente tem que separar? E Paulo responde: não, senhor. Não se separe dele e não se separe dela. Permaneça com ele, permaneça com ela. Meus irmãos, os irmãos sabem que não é a vontade de Deus o divórcio. O divórcio, Deus, ele permite em duas situações. Qual a situação, pastor? Adultério e abandono. Inclusive vai ser tratado aqui a questão do abandono. Mas na Bíblia Sagrada, se você for observar, Mateus capítulo de número 19, do versículo 7, versículo 8 e versículo 9, está tratando sobre a questão do adultério. Então Deus, ele permite o divórcio. Aí eu posso até dar um exemplo aqui para os irmãos sobre permitir, deixa eu ver se fica fácil para você. Eu acho que eu já até falei sobre isso aqui lá atrás. Mas vamos lá, um exemplo. Digamos que amanhã o Mateus tem uma prova para fazer. Ou então a Bianca. Ou então o Guilherme. Né? Aí ele chega para mim e fala: papai, eu não tive tempo de estudar de jeito nenhum, pai. Eu preciso estudar na hora do culto para fazer a prova amanhã de manhã cedo. Irmãos, eu vou ficar assim, sem gostar de jeito nenhum disso, que eu quero que eles venham para o culto. Mas eu vou permitir. Os irmãos entenderam isso aqui? Deu para entender essa analogia? Pronto. Então Deus, ele não quer, só que ele permite, porque existem situações. A questão do adultério é uma situação. A questão do abandono, que vai ser tratada aqui hoje, também é uma outra situação, que infelizmente, ora, o João é casado com a Maria. Um exemplo simples, dois nomes simples aqui, né? Aí o João simplesmente diz: eu não quero mais viver com a Maria, e vai embora. O que a pobre da Maria vai fazer, irmãos? O que ela vai fazer? Não tem o que fazer. Ou então a Maria foi embora e o João vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então são duas situações que, perceba que existe a regra, mas existem situações que Deus, ele observa e percebe que não tem outra coisa a ser feita. É claro que em questão de adultério, pode haver o perdão, pastor? Pode. Pode haver o perdão e o casal seguir junto, continuar vivendo junto. Amém. O bom mesmo, meus amados irmãos, é que não haja o adultério. É tanto que a Bíblia ensina isso veementemente, que é contra o pecado. Adultério é pecado. Pastor, o que é o adultério, pastor? O adultério é o relacionamento fora do casamento. E a fornicação, pastor? A fornicação é quando o jovem que não é casado tem relacionamento sexual com outro jovem ou com outra jovem. Então aqui nós estamos falando de adultério porque estamos falando de casados. Isso aqui todos os jovens, adolescentes precisam saber, porque isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. E tudo que está na Bíblia Sagrada o pastor precisa ensinar. Viu? Isso aqui está na Bíblia. Então a Bíblia Sagrada nos mostra que Deus, ele permite o divórcio, mas a vontade mesmo de Deus é que não haja o adultério. A vontade mesmo de Deus é que ninguém abandone ninguém. E todo mundo viva bem, viva até que a morte os separe. Diga amém. Porque inclusive, irmãos, vou aproveitar e ensinar também isso aqui, porque eu já vi por aí afora alguém falar assim, ó: o meu amor por você é eterno. Irmãos, isso é bonito, é romântico, mas não é bíblico.
E é, pastor, é. Porque o amor do homem e mulher é aqui na terra, irmãos. Lá no céu você não vai estar casado com a sua esposa e nem com o seu esposo, não. Vai não, pastor? Vai não. Você não vai estar casado lá, não. Então o amor é aqui na terra. É até que a morte o separe. Então, como eu falei, quando a gente fala assim, ó, meu amor por você é eterno, é bonito, irmãos. É romântico, mas não é bíblico. Tá certo? Só para o nosso apanhado aqui de conhecimento bíblico. Mas assim, é claro que eu jamais irei, quando eu vejo alguém falar isso, jamais eu irei dizer, rapaz, você está sendo herege. Deus defenda. A gente entende, né? Você entende que a pessoa está sendo romântico. É melhor ser romântico do que ser bruto, sim ou não? É melhor ser romântico do que ser bruto. Tá certo? Então vamos lá. Continuando aqui, a Bíblia Sagrada, através do apóstolo Paulo, ele está explicando sobre a importância de haver a continuidade da união. Então, se é casado com alguém que não é evangélico, e trazendo uma aplicação para nós aqui, irmãos, trazendo uma aplicação para nós. Digamos que o João e a Maria, eles são casados. Aí a Maria vem para a igreja e aceita Jesus, ô coisa boa. Só que o João não quer ser crente, mas de jeito nenhum. Entendeu? E aí, a Maria vai separar do João só por causa que aceitou Jesus? Será que Deus ia gostar disso? Está vendo quando você traz para a prática, fica mais fácil a compreensão? Então aqui, se o João não quer ser crente, a Maria vai lá ficar servindo a Deus, vai lá ficar orando, buscando a presença de Deus, tá bom, irmãos? E deixa Deus trabalhar, tá certo? Deixa Deus trabalhar. Eu coloquei aqui como observação, aqui ó, é um ato de desobediência um cristão casar-se com alguém que não comunga da mesma fé, mas se já se casou, deve permanecer casados, certo? Como assim, pastor? Irmãos, uma vez uma jovem, aqui, esqueci até de apresentar a Patrícia. A Patrícia foi nossa ovelha lá no Planalto Uruguai. Né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Mas foi lá na Santa Bárbara. A jovem chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou querendo me casar, pastor. Só que o rapaz não é crente. E eu falei, pois nem eu vou casar você, eu acho difícil você encontrar alguém para lhe casar. E a bichinha deu um susto. Viu? Por quê, irmãos? Porque uma coisa é eu já estar casado com uma pessoa que não é crente e aí eu aceitar Jesus. Outra coisa é eu ser cristão, servir a Deus, conhecer a palavra, aí na hora de casar, tanto meninozinho bonitinho aí vai procurar lá no mundo, irmãos. Diga misericórdia. É isso aí, tá vendo? Como é bom ouvir a palavra de Deus. Então, procure por aqui, culto de jovens, congresso de jovens, o JADEP, deixa Deus trabalhar aí, tá certo? E aí, Jesus vai lhe dar o seu prometido, a sua prometida. Quem pode dizer amém? O amém foi bem fraco aí, irmãos, viu? Vigia, porque a palavra liberada, ela tem poder, viu? Tá certo? Vamos lá. Ô glória. Vamos avançar. Então, os irmãos entenderam, né? Não separa. O que não é correto é casar-se, já sendo cristão, se casar com alguém que não é cristão. Isso aí Deus não aprova e você também vai ter dificuldade de encontrar alguém para casar você. Aí, versículo de número 14, diz assim, ó, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. A esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. Então aqui nós temos o seguinte, meu filho, Jesus, o apóstolo Paulo está ensinando aqui o seguinte, meu filho, continua casado com essa mulher que não é crente. Minha filha, continua casado com esse homem que não é crente, porque através da sua vida ele é santificado.
ela é santificada. Eu quero só abrir um parênteses aqui e dizer-lhes, lembrar-lhes, que ser santificado é diferente de ser salvo. Tá certo? Não é que, então quer dizer, pastor, irmãos, a gente tem que interpretar bem a Bíblia, viu? Que tem gente que pode pensar assim, pastor, então quer dizer que se o homem é crente, a mulher não é crente, aí ela vai junto com ele só por causa... Não, senhor. E nem vice-versa. A salvação, ela é individual. Aqui também fala dos filhos, os filhos são santificados. Só que não tem esse negócio, rapaz, minha mãe é crente de oração, na hora que Jesus voltar eu me agarro na saia dela e não dá certo não, meu filho. Não tem essa historinha não. A salvação, ela é individual. O que Paulo está falando aqui é que o homem, a mulher, os filhos, eles estão sendo aqui abençoados por ter o privilégio de ter no seu lar alguém que é cristão, que ali professa a fé em Cristo, ora, lê a palavra, busca a presença de Deus. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. E muitas das vezes, não é regra, mas muitas vezes, o cônjuge ganha o filho, ganha o esposo, ganha a esposa para Cristo Jesus. Muitas vezes. Como, pastor? Pedro fala um pouco sobre isso. Capítulo 3, versículo 1, diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. Olha que maravilha. Irmãos, sem falar, às vezes, você está evangelizando. Sem falar, você está falando do amor de Deus. Estou falando aqui do matrimônio. O esposo, a esposa, está falando do amor do Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu contar um testemunho aqui rápido. Viu? Eu e Débora somos de Fortaleza. Nós morávamos em Fortaleza, se casamos em Fortaleza. E aí eu fui trabalhar em Natal, Rio Grande do Norte. Nós fomos abrir uma filial da empresa que eu trabalhava. E como era início do trabalho, meu amigo, era uma correria intensa e terrível. Como eu fazia parte da administração dessa empresa, começava cedo e terminava tarde. E aí, com essa correria de trabalhar para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e lá era só eu e Débora. Não tinha mamãe. Irmãos, nós se casamos e fomos logo embora. Não ficamos muito tempo aqui com mamãe e com papai não, viu? Se casamos, fomos logo embora para Natal. E eu lembro muito bem disso, que na correria do trabalho, aí você começa a diminuir o quê? A oração. Você começa a diminuir o quê? A leitura da palavra. Chegava de fato cansado, começo de trajetória é puxado mesmo, e aí você começa a diminuir leitura da palavra e oração. Por quê, pastor? Aí vem a desculpa do cansaço. Nesse tempo não tinha nem desculpa, negócio de celular, não. Era cansaço mesmo, irmãos. Chegava, às vezes não dava tempo de ir para a igreja, dificilmente dava tempo de ir para a igreja, e a gente ia descansar e dormir. E aí eu comecei, tinha costume grande de ler a palavra de Deus, comecei a deixar de ler a Bíblia Sagrada. A irmã Débora, que está aqui, o que ela fez? Ela colocava a Bíblia sem falar nada. Sem reclamar, sem brigar, sem murmurar. Ela pegava a Bíblia e colocava aberta na cabeceira da cama. Era um tapa quase toda noite que ela me dava. Sem falar nada. Ela deixava a Bíblia aberta na cabeceira da cama. Aí o Espírito Santo falava comigo que eu estava deixando de ler a Bíblia. Só o fato da Bíblia estar aberta, o Espírito Santo falava comigo que eu estava negligenciando a leitura da palavra. E aí Deus me deu a graça de voltar à comunhão com a palavra de Deus. Estou contando isso aqui para vocês, para os irmãos observar como às vezes pequenos gestos, com sabedoria, com amor, com zelo, fala muito mais do que, então nunca mais lê a Bíblia, né?
Ei, rapaz, tu nem ora mais. Às vezes vai rezangar o irmão e a irmã. Você sabe disso, viu? Então, vigia, com prudência, com amor, com sabedoria, com graça do nosso bondoso Deus, que as coisas funcionam melhor. Os irmãos entenderam? Amém? Amém. Avançando, eu trago aqui uma outra pergunta, que diz assim, ó, se o cônjuge, e aqui é tanto homem como mulher, tá bom? Ele não é cristão e não quiser permanecer no casamento, o que faz? Aqui a situação aqui é a seguinte: digamos que o João aceitou Jesus, já era casado com a Maria, só que a Maria falou assim: João, meu amigo, esse negócio de crente, dá certo não, estou fora. E aí, o que faz? O versículo 15 responde, e nós temos que ter muito cuidado com o versículo 15. Eu vou ler para vocês. O verso 15 diz assim, ó: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pastor, explica, vou explicar, apesar de eu achar que você já conseguiu entender bem. O João casou com a Maria, ou o João já é casado com a Maria. Ele aceita Jesus como Salvador. Aí a Maria chega e diz assim, ó: ô João, tu tem que escolher, ou esse negócio de igreja, ou então ficar comigo casado. Aí, meu amigo, é por isso que eu falei que tem que ter cuidado com esse versículo. Porque alguém pode pegar esse versículo aqui, interpretar ele erroneamente e dizer assim, ó, tá vendo? Deus concorda com o divórcio. Mas observa uma situação, irmãos, que aqui, se a Maria quer ir embora, se o João quer ir embora, o que o texto está dizendo é que assim, ó, se ele quer ir embora, isso aqui é abandono. Se ele quer apartar-se, então que se aparte. O que se pode ser feito? Se o cidadão quer ir embora, se a mulher quer ir embora, não dá para fazer muita coisa. Nós temos prioridades na nossa vida. E meus irmãos, Deus é prioridade na nossa vida. Deus é prioridade. Deus não tem interesse no divórcio. Mas numa situação como essa, que o João ou a Maria, ou Jesus, tomara que não esteja um casal aqui, João e Maria, né? Senão eles vão ficar assim até constrangidos. Mas acho que não tem não. Tem não, né, Adelso? Não é Adelso, não, é Adael. Adaelso é o cantor, né? Pronto. Então, se o João ou a Maria quer ir embora, o que se pode fazer, irmãos? É um abandono. Aí o final do versículo diz que Deus vos tem chamado para ter paz. Não é para ficar naquela angústia, naquele desespero. Não, senhor, não, senhora. Assim bem como, irmãos, se o João, a Maria, quer ficar, porque tem a Maria da Penha, né? Mas às vezes, quem pega cabo de vassoura é o cidadão, coitado dele. Então, essa questão de violência doméstica, irmãos, Deus não aprova isso, não. O casamento é em amor, comunhão, unidade, diálogo, carinho. De vez em quando, sim, vai ter aí algumas divergências, mas como você administra isso define que cristão você é. O cordão de 3 dobras, dá até uma travada na língua para falar. Ele é mais difícil de ser quebrado. Por quê? Porque tem um Deus poderoso. Então, que Jesus nos dê graça para entendermos a sua palavra e saber, olha, a vontade de Deus é que o João e a Maria permaneçam casados. E, de preferência, que o João ou a Maria, independente de quem seja o caso aqui, ganhe o outro para Cristo. Através do seu testemunho. Pode demorar? Pode, irmãos. Pode demorar, porque não é fácil não. É batalha espiritual, é luta, é prova. Mas Deus não nos prova além do que nós podemos suportar. Diga amém, receba essa palavra em nome de Jesus.
pode estar difícil, estreito, apertado, mas existe um Deus que cuida de cada um de nós, porque Ele é bom, maravilhoso, misericordioso, e a sua bondade dura para todo sempre. Tá certo, meus irmãos? Glória a Deus. Avançando um pouco mais, eu vou ler o versículo 27 para vocês, que diz assim, ó. Fui lá para o versículo 27, que diz assim: estais casado. O capítulo 7, irmãos, ele é um capítulo que existe algumas divergências, inclusive, de grandes teólogos, viu, irmãos? O capítulo 7 é um capítulo que ele tem pensamentos, interpretações divergentes de grandes teólogos. Eu tenho vários comentários bíblicos aqui no meu gabinete, aí eu abro todos, aí eu leio um, aí eu vou ler o outro, aí eu vou ler outro, e o povo não fica todo mundo dizendo a mesma coisa não, entendeu? Aí o que você faz? Você vai procurar aqueles que você percebe que é mais coerente, que a maior quantidade concorda na mesma linha, para trazer e passar para a igreja dentro da nossa linha pentecostal clássica. Tá certo, meus amados irmãos? Mas, de forma geral, o capítulo 7 é um capítulo que, inclusive, poucas pessoas falam, porque não é tão simples de explicar e de se compreender. Por isso que eu até demorei um pouquinho, porque eu tinha preparado o estudo, mas não tinha colocado no slide. Vocês não lembram? Na semana anterior, eu havia preparado o estudo, mas não tinha colocado no slide. Não, de jeito nenhum eu vou trazer esse estudo sem ser pelo slide, porque alguém vai ter mais dificuldade ainda de compreender. Mas eu acho que os irmãos estão conseguindo compreender bem. Sim ou não? Amém? Muito bem. Verso 27. Estais casado? Não procures separar-te. Estais livre de mulher? Não procures casamento. Se eu ler só o versículo 27, Paulo está dizendo assim, ó, quem está separado, fique separado. Quem está casado, fique casado. É isso que ele está dizendo. Irmãos. Aí se você pega só o 27, você vai pensar assim, então quer dizer que de agora em diante, do jeito que está, é para ficar. Percebam, irmãos, percebam que quando você pega um versículo da Bíblia isolado, você não pode de forma nenhuma fazer uma doutrina baseado nele. Por quê, pastor? Meu querido, porque a Bíblia ela precisa ser interpretada de forma geral. Todo texto tem um contexto, tem questão cultural, tem várias situações para você observar. Então aqui é uma prova que eu não posso olhar só para um versículo para fazer uma doutrina. Eu vou puxar para vocês aqui o versículo 26, que diz assim, ó o versículo anterior. Considero, e eu coloquei em negrito lá para os irmãos ver com mais ênfase ainda, ó, por causa da angustiosa situação presente. Então Paulo está me informando no versículo 26, que o momento que eles estavam passando era um momento de angústia, era um momento de problemas, de dificuldades. Aí chega no versículo 27, então faço assim, quem está casado, permaneça casado. Agora, quem não casou ainda, é melhor não se casar. É melhor ficar cada um cuidando de si próprio. Porque uma coisa, irmãos, é quando você está casado e você tem que cuidar da esposa e do esposo, porque tem mesmo que cuidar, viu, irmãos? Esposo, cuide da sua esposa, você é o provedor. Esposa, cuide do seu esposo, você é aquele que a Bíblia Sagrada ensina o quanto que você deve estar junto dele, ombreado com ele. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Mas, diante de um momento de dificuldade que o povo em Corinto estava enfrentando, Paulo está dizendo assim, eu vou colocar logo o versículo 28 também. Paulo está dizendo, olha, diante da situação que nós estamos neste momento, é melhor, se você está casado, tudo bem, então não vai separar não, fica casado. Agora, se você não está casado, não se case agora não. Veja bem que essa palavra ela é para um contexto, ela é para um período, ela é para um tempo, ela é para uma situação. Eu não posso pegar ela, professores, né? Cheio de professores aqui.
Eu não posso pegar ela, senhores professores, trazer para cá e dizer assim, ó, tá vendo, Paulo está dizendo que não é para casar. Se ele estivesse falando isso, ele estaria contra Gênesis capítulo 2, versículo 18, que é uma instituição dada por Deus. O que, pastor? Família. Pastor, o que fala lá? Fala que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja sozinho. Então perceba que a Bíblia Sagrada, se você ler o contexto, observar ela, você vai ver que ela, irmãos, isso é que é a maravilha da palavra de Deus. Foram mais de 1.500 anos diferentes. Foram 40 escritores diferentes. E quando você vai lá em Gênesis e passeia por toda a Bíblia, o que está lá no começo e o que está lá no Apocalipse está tudo batendo, ó glória. Porque foram vários escritores, mas um só autor, o Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Coisa boa, glória a Deus. Versículo 32 ao versículo 34 foi o versículo que eu li no início da ministração. E o apóstolo trata aqui, eu deixei em negrito também uma parte, que diz assim, ó, quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. E aí adiante ele fala sobre a mulher na mesma situação. Então vamos lá, meus amados irmãos. Se você não está casado, cuide das coisas do Senhor. Cuide das coisas de Deus. Aproveite o tempo. Porque quando você se casa, você vai ter um esposo e uma esposa para cuidar. Então, eu sempre falo, irmãos, quando eu vou aconselhar jovens, senhoras, crianças, adolescentes, sempre eu falo assim, ó, viva cada etapa da sua vida bem, intensamente bem com Deus. Porque é tão ruim quando você olha para trás e fala assim, ó, eu poderia ter feito isso, mas hoje não posso mais fazer. Então você que é jovem agora, aproveita a tua juventude. Viva a sua juventude. Vai chegar o dia, permitindo Deus, que vocês irão casar. E quando você casar, não vai dar mais para fazer as coisas de solteiro. Entendeu? Então, viva, aproveite, mas aproveite no Senhor, para o Senhor. Cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida, viva para o Senhor. Em nome de Jesus. Quando a gente lê alguns textos, alguns versículos da Bíblia, aqui, principalmente no capítulo 7, parece que casar não é bom. Pergunta ao irmão Carlos ali, que casou esses dias, viu? Casar é bom, irmãos. Só que junto com o bom, o irmão Wellington está ali com a irmã Mauricélia, junto com o bom, é porque eu não gravei o nome da sua esposa ainda. Lívia? Pronto, irmã Lívia. Mas junto com o bom vem as responsabilidades, vem as obrigações, vem. O cidadão estava na casa da mamãe, do papai, tudo tranquilo. Casou, ô glória, aí vem as contas para pagar, água, luz, internet, gás, ô glória, aluguel se não tiver casa para morar, ou prestação de casa ou apartamento que comprou, e por aí vai, viu? Te prepara, meu filho, oh, glória. Olha que vai inovar por esses dias, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Então, casar é bom, mas junto com o casamento vem as responsabilidades, as obrigações. E se não for tudo bem organizado, bem programado, aí, meu filho, o negócio é sério e é terrível. Já vou encerrar, meus amados irmãos, trazendo aqui o versículo 39, que é um conselho para as viúvas. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se ele falecer, ela fica livre para casar com quem quiser, vírgula, mas somente no Senhor. Aí está bem claro, né? Mas somente no Senhor. Ou seja, pode casar com alguém que é cristão. O versículo 40, eu não coloquei no telão, mas eu vou ler aqui. Todavia,
será, olha o que Paulo está dizendo, será mais feliz se permanecer viúva. Viu, irmãos? Ele não está dizendo que não é para casar. A Débora está dizendo ali que minha mãe não, viu? Eita, rapaz. Os irmãos sorriram, eu fico sorrindo também, viu? Ela está ali só na oração. Isso. Não tem outro José na vida dela, não. Só o irmão Zé que já partiu. Tá bom, meus amados irmãos? Então aqui são instruções da Bíblia Sagrada, da palavra do nosso bondoso Deus para a nossa vida. Irmãos, você vai ser muito abençoado seguindo os conselhos da palavra de Deus. Aqui a gente ensina para várias situações. Uma delas é para você viver. Viva a palavra de Deus. Outra, para você saber a ponto de ensinar. Se alguém perguntar para você, aí você vai poder ensinar, explicar. Por quê, pastor? Porque você participa do culto de ensino da palavra de Deus. Próxima semana, permitindo Deus, estaremos aqui e nós vamos falar sobre carne sacrificada aos ídolos. O problema lá era o seguinte: havia muita questão de carne sacrificada a ídolos, até porque os irmãos sabem que existia muita adoração a outros deuses. Aí o que acontecia? Acontecia que as carnes eram sacrificadas para os ídolos, só que sobrava muita carne, pegavam a carne e colocavam no frigorífico. Aí o crente ia lá e comprava. E a pergunta era, pode comer ou não pode a carne que foi sacrificada aos ídolos? Traduzindo aqui para nós, irmãos, não tem aquela galinha lá da encruzilhada? Viu? O irmão disse que comeu muito, né? Não tem a galinha lá da encruzilhada? Pois é isso que o apóstolo Paulo ensinou aqui no capítulo 8, que permitindo Deus nós vamos tratar na próxima semana. Tá certo? Próxima semana é culto de Santa Ceia, não é assim? Culto de Santa Ceia. Eu vou ver se dá para a gente encaixar essa mensagem dentro do culto de Santa Ceia ou se a gente deixa para outra semana, tá certo? Amém, meus amados?